Queridos, eu quero ler com vocês, para a base das minhas palavras, o que está escrito lá em Mateus, capítulo de número 16. Amém? Vamos lá. Que essa mesa diminuiu, ela encolheu aqui, mas... Capítulo 16, versículo 18. Diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Mas eu também quero ler Mateus, capítulo de número 16, versículo 23. Eu li 16, 18, agora vou ler 16, 23. Versículo 16, 18, você vê Pedro recebendo uma revelação de Deus. Versículo 16, capítulo 16, versículo 23, ele diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Eu quero aproveitar a oportunidade de estar aqui e reforçar com vocês a leitura do Novo Testamento. Quem está lendo, levante a mão. E quem não está lendo, diga: misericórdia, Jesus. Diga: ah, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém? Amanhã entraremos na quinta semana e vamos ler Mateus 22 e 23. E quem está com a sua lista de salvação? 3 nomes. Glória a Deus. Todo mundo ora, né? Mesmo que não esteja com você, você ora. Eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos orar pela nossa lista de salvação em nome de Jesus. Amém? Porque eu quero falar hoje sobre o propósito da igreja. E escuta isso, gente. A única razão pela qual a igreja ainda está na terra é porque precisa resgatar vidas. Essa é a única razão. Senão, Jesus já tinha voltado. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a minha lista de salvação nessa noite. Eu oro pela vida da Samela, eu oro pela vida do Alcides, eu oro pela vida do Edivaldo. Pai, em nome de Jesus, salva, liberta, transforma. Talvez eu não consiga, Senhor, minhas palavras não conseguem persuadi-los, mas a tua palavra diz que Jesus Cristo disse que o teu Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eis aqui esta lista, salva em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender e aprender é o seguinte: a primeira coisa que eu preciso entender é que eu sou igreja do Senhor Jesus, amém? Mas não é um entendimento superficial não é um entendimento raso não, é um entendimento real. Diga assim: eu sou igreja do Senhor Jesus. Agora cutuca teu irmão do lado assim, diz, ó, você é igreja do Senhor Jesus. Então isso tem que estar muito claro, mas muito claro na minha mente, na sua mente. Isso tem que estar muito claro dentro de mim, dentro de você. Sabe por quê? Porque as pessoas projetam coisas para nós. Seus pais projetam coisas para você. Aí você casa seu esposo, seu patrão, seu amigo. Às vezes fazem planos para nós que muitas vezes não são planos bons, são planos até nocivos. Não é? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem um projeto personalizado para você, que você é a igreja dele. Então o projeto de Deus foi feito do seu tamanho. É por isso que nós não aceitamos, eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada. Não, meu querido, tem um projeto que Deus fez, Ele executou com muito carinho, que é o seu tamanho, é a sua cara, é do seu jeitinho. É para você fazer, é para você executar. Então não adianta você querer, ou as pessoas quererem que vocês vivam um projeto que eles fizeram para você. Não, eu e você precisamos viver o projeto que Deus fez para mim, que Deus fez para você. Amém? Bom, voltando para o texto. Eu gosto muito desse texto, eu li ele várias vezes, eu leio sempre, gosto muito dele mesmo, porque eu tenho um entendimento
do que Deus queria fazer com os discípulos ali. Deus reuniu os seus discípulos e disse: olha, eu queria saber o que é que os homens dizem acerca do Filho do Homem. O que é que os homens falam de mim? E eu fico olhando, Jesus precisava disso? Ele precisava saber o que é que as pessoas diziam dele? Não. Ele não precisava de saber por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Ele tinha convicção para que ele veio, qual o destino dele, qual o projeto que o Pai tinha para ele. Então, quando Jesus pergunta aos discípulos o que dizem os homens acerca dos filhos do homem, Jesus não estava interessado, né, em que as pessoas soubessem quem ele era ou dissessem a ele quem ele era, não. Aqui, o interesse de Jesus era o contrário. Jesus queria que os discípulos soubessem quem eles eram. Você está entendendo? A ponto de quando houve a revelação de Deus acerca de Jesus, que Pedro trouxe, Jesus olhou e disse assim: bem-aventurado és tu, porque eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus estava responsabilizando Pedro e os demais acerca do que eles eram e o plano que Deus tinha para a vida deles, porque Jesus sempre soube quem ele era. Na mente de Jesus estava muito claro o seu objetivo, o seu projeto, aquilo que Deus fez para ele. O que Jesus queria mesmo era que Pedro e os demais discípulos soubessem quem eles eram, qual o propósito deles. E aí, irmãos, muitas vezes a gente até precisa, né? Não sei se a gente precisa, se a gente busca isso, ou se de uma forma negligente a gente quer que Deus nos revele, né? Que desça do céu um clarão e nos revele qual o projeto dele, qual o propósito dele para a nossa vida como igreja. Às vezes nós temos essa necessidade, e eu acredito que naquele momento ali, Jesus ou Deus usou de uma forma extraordinária para trazer para os discípulos qual o propósito dele, quando na realidade o propósito está muito claro para mim e para você. A gente não quer enxergar. E se for preciso, Deus revela sim. Se for preciso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai vir e vai revelar para você. Mas não há essa necessidade de ocupar o Senhor com isso, não. Porque eu e você precisamos saber quem nós somos. Qual o propósito dele para nossas vidas. E aí, Jesus fala uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim: olha, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vencerá ela. As portas do inferno não prevalecerão. A porta do inferno não vai vencer a igreja. Isso quer dizer, a porta do inferno não vai vencer você. O inferno não pode te vencer. Por quê, pastor? O inferno não pode te vencer porque você é a igreja de Deus. E se você é a igreja de Deus, o inferno não pode te tocar, porque você, como casa de Deus, o diabo não entra na casa de Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Por quê? Porque a principal tarefa da igreja, quer dizer, diga assim, a minha principal tarefa, diga a minha principal tarefa é invadir o inferno e resgatar as vidas. Irmãos, aqui há uma coisa bem diferente. Olha para mim. O inferno não pode invadir a igreja. Amém? Mas a igreja pode invadir o inferno. Você está autorizado a ir lá e trazer, a invadir o inferno e povoar o céu. Você está autorizado. Então por isso que a igreja não pode permitir que o inferno entre na igreja. O mundo não pode entrar na igreja. Por quê? Porque aqui a ordem do Senhor é contrária. É a igreja que tem que invadir o mundo e não o mundo a igreja. Quando a igreja permite que o mundo adentre a ela, a igreja esfria, a igreja fica morna. E aí a Bíblia diz que o Senhor vai e vomita essa igreja porque ela é morna. Ela não cumpre o projeto de Deus para a vida dela. Pastor João, e como é que eu, como igreja, como é que eu vou edificar a igreja do Senhor aqui na terra? Eu quero ser bem rápido porque meu tempo está pouco. Primeiro, você precisa pregar. Segundo, você precisa ensinar. Terceiro, você precisa batizar, doutrinar.
e amar uns aos outros. Isso é a tarefa da igreja. Repetindo, primeiro você prega, depois você ensina, depois você batiza, depois você doutrina e depois você ama. Esse é o trilho da Sara, basicamente. Ganhar, consolidar, treinar. Repete que eu não ouvi. Ganhar. Vamos falar alto para todo mundo ouvir, porque parece que a maioria não sabe. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. A igreja do Senhor foi chamada para isso, para praticar esses princípios, para edificar a igreja. A igreja do Senhor é edificada quando eu faço isso. E repito, se for preciso, Deus vai te revelar. Se for preciso, o Pai vai te revelar, como foi com Pedro. Não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Se for preciso, Ele vai te acordar de noite e vai dizer: olha, você precisa pregar, você precisa doutrinar, você precisa amar. Se for preciso, Ele vai te acordar de madrugada, chacoalhar você e dizer: você precisa edificar a igreja. Se for preciso. Agora eu quero ser um pouquinho duro com você, tá? Com você não, comigo também, que sou igreja. Para cumprir esse propósito, para cumprir o meu papel como igreja, eu preciso de alguns requisitos que são importantes. E que a igreja do século 21 está esquecendo disso. Primeira coisa, você, nós precisamos ter convicção da nossa salvação. Tem muito crente aí, irmãos, que não tem convicção, não tem certeza da sua salvação. E isso é um prato cheio para o lapeta. Eu digo lapeta porque é lá, capeta não, lapeta, para lá. Então isso é um prato cheio para ele, por quê? Porque ele olha para você e vê um crente fragilizado, um crente que não tem certeza de quem é. Ah, pastor, mas eu serei salvo. Sim, será salvo sim. Deixa eu te ensinar uma coisa. A salvação corresponde a 3 estágios. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou falar muito porque a Bíblia diz que... A Bíblia não, né? Se fala muito isso, que criança aprende por repetição, né? E todos nós somos crianças diante de Deus, amém? Então nós vamos aprender por repetição. A salvação corresponde a 3 estágios. Eu fui salvo, eu sou salvo e eu serei salvo. Então é importante que você, que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Quando o diabo vier nos acusar, você assim: eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Ah, você, eu sou salvo, mas isso, eu sou salvo, eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção, eu bato o pé e digo: eu sou salvo, lapeta. Porque se você não tiver convicção da sua salvação, você não vai cumprir o seu papel como igreja. Porque você não tem certeza, você tem dúvida. Segundo, você precisa ter convicção de quem Jesus é para você. Quem Ele é para você. O que é Jesus para você? Seu Senhor? Ou Ele é só seu Salvador? Ele é o seu noivo ou não? Você o ama ou não? Quem Ele é para você? Quem é Jesus para você? Ou é apenas uma figura decorativa? Não. Você precisa ter essa convicção de quem Ele é para você. Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se você não tem certeza, se você ainda não tem convicção de quem Jesus é para você, eu vou repetir: o Pai pode te revelar. Fala com Ele: Senhor, eu quero saber quem realmente Jesus é para mim, individualmente, como igreja sua. E se for preciso, Ele vai revelar sim. Repito, Ele vai te chacoalhar de madrugada e vai dizer: olha, eu sou teu amigo, como pregou o Jaime hoje de manhã. Eu tenho certeza da minha salvação. Segundo, eu sei quem Jesus é para mim. Terceiro, eu tenho convicção de quem eu sou no reino. Por isso que no começo eu pedi para vocês dizer assim: eu sou igreja.
Eu disse que você tem que ter convicção nisso, bem clara na sua mente, que você é a igreja. Se você não souber quem você é, você não pode resgatar quem está lá fora, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você não sabe quem você é, como é que você quer que eu seja como você? Convicção de quem eu sou. E quarta coisa, convicção de que Ele vai voltar para me buscar. Irmão, a igreja precisa ter convicção de que Jesus vai voltar. Ele vem. Eu vi um testemunho hoje de uma mulher que disse que ela viu uma revelação de os anjos com a trombeta assim, ó, só esperando o Senhor dar ordem para ele fazer assim, ó, e tocar essa trombeta. Se eu não tenho convicção de que Jesus vai voltar, como é que eu posso ser o pecador? Se arrependa, porque Jesus vem buscar um povo, Jesus vem buscar uma igreja, e nós como igreja precisamos entender isso. Jesus vai voltar, irmãos. Ele vai voltar, Ele vem buscar a sua igreja. Se você ler o livro de Apocalipse, que é um livro interessantíssimo, o livro de Apocalipse revela Jesus como um rei, não como um cordeiro imaculado, não como um cordeiro que foi morto, não, é um cordeiro glorioso, é o rei, é o leão da tribo de Judá, que não voltará mais como cordeiro, mas como rei, para julgar esta nação, para julgar as pessoas. Apocalipse apresenta um Jesus glorioso, um Jesus com coroa, com os 7 castiçais de ouro, que dá ordem para os anjos tocar as trombetas. Não é mais aquele cordeiro que foi morto, não é mais esse que está hoje aqui conosco, intercedendo por nós, não. O livro de Apocalipse traz um Jesus que vai julgar. E se eu não tiver certeza, convicção de que Ele voltará para me buscar como um filho, como resgatado, para onde eu irei? Que autoridade eu terei como igreja para cumprir o propósito de Deus na minha vida como igreja? Que autoridade eu vou ter se eu não crer, se eu não esperar esse Jesus que vai voltar? Mas ao contrário disso, irmãos, muitas vezes nós fazemos como Pedro no capítulo 16, versículo 23. Nós ficamos: Jesus, não vem agora não. Quantas vezes eu escutei pessoas dizerem isso: não, Jesus, não vem agora não, porque ainda preciso isso, eu preciso aquilo, preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Quantas pessoas, eu não sei se você já conversou com pessoas assim, mas eu já conversei com muitas pessoas assim, que dizem: não, pastor, não é hora de Jesus voltar agora não, porque está faltando isso, está faltando aquilo. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, para trás de mim, Satanás, porque você está sendo pedra de tropeço. Irmãos, a igreja tem que dizer: ora vem, Senhor Jesus, eu te anelo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te quero, meu noivo. Eu nunca vi uma noiva no dia do casamento dizer assim: é bom que o noivo não venha. Nunca vi. Pelo contrário, ela fica ansiosa para chegar a hora. Ela fica desejosa para chegar a hora. Sabe por quê? Porque ela está querendo se encontrar com o noivo. E se ela tivesse poder e autoridade, ela antecipava o dia do casamento. Se ela pudesse, ela antecipava. Tem alguma noiva aqui? Tem noiva aí? Tem, né? Glória. Cadê as noivas de Cristo aqui? Então, se nós pudéssemos, irmãos, como noiva de Jesus, se nós tivéssemos essa autoridade, nós iríamos agora para o braço do Senhor, nós entrávamos agora nas boldas do Cordeiro. Então eu não posso, como igreja, ser pedra de tropeço. Pedro recebeu uma revelação de Deus, mas ele estava preocupado com as coisas daqui. Jesus disse assim: porque você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmãos, os evangelhos que nós já lemos, né, nessa leitura, Jesus fala uma coisa muito interessante, diz assim: olha, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Diz assim: não ajuntem tesouro na terra, mas ajuntem tesouros nos céus. Quer dizer, anelem
por esse Jesus, anelem por esse Cristo, anelem por esse rei que vem reinar, anelem por esse juiz que vai julgar. Sabe por quê? Porque você não precisa ter medo, porque você tem convicção da sua salvação. Eu não preciso ter medo da volta de Jesus, não. Eu preciso querer a volta de Jesus. Eu preciso desejar a volta de Jesus, porque eu sou igreja do Senhor e estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Repito, um propósito que é do meu tamanho. Ele dá um propósito do seu tamanho para que você possa cumpri-lo. Então, não pense nas coisas da terra, pense nas coisas do céu. Sabe por quê? Porque Pedro, ora era espiritual, ou ele ora era carnal. E aquele que semeia na carne colhe corrupção. Mas aquele que semeia no espírito colhe o quê? Vida eterna. Vida eterna. Isso quer dizer certeza de salvação, convicção para onde vai. Convicção de quem é, do que tem. Interessante disso tudo, desse cenário todo, é que Jesus, ou melhor, é que Deus, Ele sabe de todas as coisas antes do seu início. Então, se Ele sabe de todas as coisas antes do seu início, e se Ele me deu um propósito que é do meu tamanho, é só seguir. É só seguir o que Ele traçou. Se nós andarmos no caminho que Ele nos mandou, fazer o que Ele nos mandou, tranquilo. É não ter medo. Não ter medo daquilo que Deus colocou para que você venha fazer. Não tenha medo. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele estará com você todos os dias. Se passares pelo fogo, você não vai ser queimado. Se você passar pelas águas, você não vai ser submergido. Nós temos medo, a nossa fé é muito pequena. Foi igual que o Senhor disse a Pedro. Pedro afundou, irmãos. A água ia submergir ele. Mas Jesus tomou pela mão e disse: homem de pequena fé. Jesus, irmãos, nos faz andar sobre as águas. Andar sobre as águas é cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. A igreja não pode ser uma igreja covarde. A igreja não pode ser uma igreja medrosa. Eu não preciso ser um medroso, uma igreja medrosa, não. Eu tenho que ter coragem. Para quê? Para chutar as portas do inferno, para pisar nas portas do inferno, abrir ela com os pés mesmo, no soco, no pontapé, dizer: eu estou entrando aqui porque eu quero pegar as almas que estão aí e trazer para o reino de Deus. E como Ele sabe o princípio das coisas, como Ele sabe de todas as coisas, irmãos, Ele garante a vitória da igreja. A vitória da igreja é garantida. A tua vitória é garantida. É a garantia de Jesus Cristo, que diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Não farei, não faço. E ao que vencer, eu farei assentar no trono junto com meu Pai. A vitória é garantida, porque se Ele te deu um projeto, Ele vai executar com você. Ele está ao teu lado te auxiliando. A igreja de Deus, a igreja que Deus quer que nós sejamos, a igreja que Deus sonha de nós, é a igreja que precisa saber de onde veio, para onde vai. Mas é uma igreja que precisa saber que o céu existe, mas que o inferno também existe. E é uma igreja que deseja ir para o céu e repudia o inferno. Essa é a igreja que Deus sonha. Uma igreja que sabe para onde vai, qual o seu destino. Uma igreja que ama a Deus e aguarda a volta de Jesus. Tenho dito. Alguma dúvida? Jesus vai voltar para uma igreja que cumpriu o propósito dele. Fique de pé em nome de Jesus.
cantar? Eu canto, você canta. Corre aí, corre aí. Eu quero que você cante esse louvor agora, como uma igreja que está aguardando Jesus. Imagina agora Jesus voltando. Como você cantaria Jesus voltando? É assim que eu quero que você cante agora. Porque ele vai voltar, viu? Ele vai voltar para buscar essa igreja. Diga assim: eu vou subir. Fala mais alto. Fala de novo para o diabo vir. Aleluia! Nós vamos subir, nós estaremos lá com Ele. Vamos reinar com Ele. Aleluia! Adore a Deus, porque Ele merece. Aleluia. Meu Deus, como Tu és bom. Pode adorar, irmãos, aqui pode dar glória. Ô glória. Aleluia. Santo é o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Adore, adore, adore. Ele quer a sua adoração. Aleluia. Porque lá nós vamos adorá-los para sempre. Aleluia. Te confiarei, eu nada temerei. Jesus está voltando. Vem te buscar. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor, só em Ti nós confiamos. Confiamos na Tua volta, criamos na Tua volta, Senhor. Mais uma vez, igreja, vamos declarar isso. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Cante com a alma, cante com a alma, cante com a alma. Oh, aleluia, Jesus, eu quero cumprir o Teu propósito como igreja que sou. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Nós ansiamos, Senhor, pela Tua vinda. Glória, oh, glória. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Forte igreja, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus,
faltando muito pouco. Nós vamos voltar para casa. Como é bom voltar para casa. Como é bom voltar para casa. Nós estamos voltando para casa. Shedigiandaravas subiandaravas. Anabandaravas subedevas. Sumedegandaravas. Estamos voltando, Senhor, para casa. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Precisamos estar de pé, Senhor. Precisamos cumprir com o propósito que o Senhor colocou, Senhor, nas nossas mãos. Nesta noite, Deus, eu quero colocar cada um de nós diante da Tua presença. Se está faltando força, se está faltando fé, se está faltando ousadia, se está faltando, Senhor, alegria, se está faltando saúde, se está faltando, Senhor, comunhão, se está faltando revestimento, nesta noite derrama sobre as nossas vidas e enche-nos da Tua unção, do Teu poder, da autoridade do Senhor, para que venhamos cumprir com o propósito que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nessa noite, meu querido, saiba de uma coisa: o Senhor quer responder a tua oração. O Senhor te chama nesta noite a voltar às práticas das primeiras obras. Eu estava ali e o Senhor falou para mim assim: volta à prática das primeiras obras. A igreja do Senhor precisa voltar a orar mais, a jejuar, a ler a palavra, a se relacionar com o seu Deus, para que o nome dele seja glorificado. E eu quero te dizer nessa noite, se você está aí com dificuldade de estar se relacionando com o seu Deus, se coloca diante dele nesta noite. Ele está aqui. O Senhor está aqui. E Ele pode te encher hoje. Ele pode te capacitar hoje. Ele pode dar aquilo que você precisa, porque Ele quer fazer, querido. A palavra do Senhor nos diz que Ele é quem opera tanto querer como realizar. E se você está sentindo necessidade nesta noite, é o Espírito Santo de Deus que fala comigo e com você. E Ele diz: eu quero te encher. Eu quero te levar naquele lugar que vidas estão gemendo e chorando. Eu quero te dizer nesta noite, meu querido, que tem lugares que só você entra. E o Senhor conta comigo e com você. Nessa noite se coloca diante do teu Deus e diz para Ele: Senhor, muitas vezes eu não dou conta. Senhor, muitas vezes eu não estou conseguindo, Senhor, adorar, jejuar, ler a Tua palavra. Ah, querido, se você clamar ao Senhor nesta noite, Ele vai fazer algo tão grande que você vai dizer assim: Senhor, muito obrigada. Louve ao Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Ele está aí chegando na sua vida agora para te dar graça, força, unção, revestimento, para você cumprir o propósito dEle nesta terra, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus.
qualquer dúvida, estamos aqui. Amém. Hoje, quando li aquele versículo que Jesus estava na casa do fariseu, é interessante, até botei na minha Bíblia, que fala assim que o fariseu convidou Jesus para sua casa, e Jesus prontamente foi. Aí eu escrevi assim: é só convidar que Jesus vai. Se você convidar Jesus para a situação que você está envolvido, Ele vai. Ele foi para a casa de Zaqueu, ele foi para a casa do fariseu, ele foi nas bodas de Caná. É só convidar Jesus que Ele vem. Quer seja realmente a sua oração: vem Jesus, vem Jesus, vem na minha vida, vem na minha família, vem na minha casa, Jesus, a gente precisa tanto do Senhor. Vem hoje, vem Jesus. Que esse seja o desejo do seu coração todos os dias. Nós somos uma noiva apaixonada, e o desejo maior da noiva está perto do seu noivo. Que esse seja o clamor do seu coração nesses dias. Vem Jesus. Sem você é tão difícil, sem você é tudo tão complicado, sem você me sinto tão sozinho, Jesus. Vem Jesus na minha vida, em nome de Jesus, amém? Fala assim comigo, que eu levanto suas mãos, vou abençoar você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar muita paz, vai ser uma semana de muita paz. A paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. Nessa semana o inimigo pode até ir atrás de você, mas ele não vai te encontrar. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. O inimigo não pode tocar em você, ele não pode chegar perto de você, porque existe cobertura espiritual sobre a sua vida. Nós estamos orando por você. Inclusive é semana de santificação, nós vamos orar, reforçar as orações a respeito da sua vida. Se você é líder de célula, você é nosso convidado para estar lá na semana de santificação também. Nós vamos orar pela sua célula, orar por você também. E porque você tem semeado na presença do Senhor, eu queria que você profetizasse, dissesse para mim como é que vai ser a sua colheita. O tema da mensagem é, diga comigo, o poder para as batalhas. Como é que Deus nos empodera para vencer as batalhas? Definitivamente estamos no novo ano agora é rotina. Março, fevereiro passou, carnaval, maravilhosa conferência. Quantos foram lá na conferência? Levante a mão, deixa eu ver. Dê uma salva de palmas se você gostou. Linda, maravilhosa. Não só DF, como todo o Brasil que recebeu durante esses dias muito de Deus, muita palavra, muita ministração. Não é um momento profético, lindo, maravilhoso, né? O aspecto da conferência, tudo perfeito. Parabéns, Bispo Lucas, parabéns, Bispo Priscila, realmente maravilhoso. Então, agora a vida segue, a vida começa, a rotina do novo ano. E com isso vêm as batalhas, vêm os desafios, vêm os problemas, que nunca param, né? Que nunca acabam. Vem a rotina do novo ano. E tudo que nós precisamos é força, empoderamento para vencer as batalhas que nos surgirão. E hoje eu quero focar sobre esse tema. Quero pelo menos começar esse tema. Em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga amém. Mais forte. Isso nos dá garantia do resultado final. Vou repetir. Isso nos dá garantia do resultado final. Sim ou não? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Preste atenção. Não é todas as coisas cooperam para o bem de todos. Não. Tem aí uma condição. Qual é a condição? Amam a Deus. Se uma pessoa não ama a Deus, as circunstâncias, os acontecimentos da vida dela não estarão garantidamente seguros que irão concorrer para seu bem. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, que debocha do mundo espiritual, que leva a vida na flauta, nem essas pessoas
não tem uma promessa que os acontecimentos, as circunstâncias na vida delas redundarão para o seu bem. Não, tem uma condição: amo a Deus. Fale comigo, amo a Deus. Você ama a Deus, tanto que você está aqui para adorá-lo, encontrá-lo, louvá-lo, receber força para essa semana, amém ou não? Claro, ama a Deus. 2, chamado segundo o seu propósito. Ou seja, sua vida está tentando se alinhar ao propósito pelo qual Deus te chamou. Essas pessoas que amam a Deus e que receberam um chamado para viver o propósito que Ele estabeleceu e disseram: sim, Senhor, eu recebo, eu aceito. Essas pessoas têm uma garantia que tudo vai acontecer e o resultado final será para o bem. Então, de antemão, eu profetizo: se você perder algum relacionamento, foi para o seu bem, porque Deus tem alguma coisa melhor para te dar. Se você perder algum trabalho, é porque Deus tem alguma coisa melhor para te dar. Se você tiver que vender algum patrimônio, de antemão eu te digo: Deus tem alguma coisa melhor para te dar. Qualquer circunstância que acontecer na tua vida, não será descuido, será propósito. Pode dar uma salva de palmas forte. Então, o apóstolo Paulo começa dando-nos garantias da vitória final. Calma, vai dar certo. Não importa o que acontecer, para onde a água vai correr. Você vai para cima, você vai para baixo. Aonde a água do rio da vida te levar, vai ser o melhor para você. Aí ele continua dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam. Próximo versículo. Porquanto aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, tribulação, problemas, circunstâncias vêm para te fazer parecido com Jesus, para moldar o teu caráter e o meu caráter, para tirar o excesso. Tribulações, problemas, circunstâncias, situações difíceis que nos sobrevêm, vão modular nosso caráter. Próximo versículo. E os que predestinou, chamou. E os que chamou, justificou. E os que justificou, glorificou. Para frente, pode ir. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já venceu, você já chegou, você já atravessou a noite mais escura da tua vida. Há uma garantia segura, certa: Deus está com você e ninguém poderá te derrotar. Próximo versículo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, olha que versículo forte, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Fala comigo, todas as coisas. Prosperidade, saúde, relacionamento. A maior bênção foi o Filho de Deus. Se ele veio, todas as coisas, plenitude. Se ele entregou o seu Filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por isso que Jesus disse assim: pedis. Eles não tinham pedido, né? Jesus disse: até agora nada pedis. Pedis para que o vosso gozo seja completo. João 14. Pedis, porque nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Tudo o que você precisa, trabalho, energia, força, milagres, providências, qualquer situação, qualquer circunstância, nos dará com ele todas as coisas. Mais um versículo, por favor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Próximo versículo. Quem os condenará? Cristo Jesus, quem morreu ou ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós.
Você pensou? Sabe o que Jesus está fazendo? À direita do Pai. Ela está orando, pediu, fez lá, tá diante do nosso trono. Pai, cuida, Pai, manda uma palavra, Pai, envia, Pai. Você já pensou? Você tem um intercessor 24 horas por dia. Sabe quem é? O Senhor Jesus Cristo. Merece uma salva de palmas forte, né? Está lá olhando, Ele está acompanhando, né? Não é só teu pastor, não é só o teu bispo, não é apenas nós que intercedemos por você diariamente, continuamente. Não, mais do que nós, Jesus está à direita. Fala comigo, direita, braço forte. Direita é o braço forte de Deus. Ele está lá à direita, ministrando, pedindo para que o braço do Pai seja liberado para fazer milagres na tua vida. Amém? Agora eu quero ir com você para o livro de... Nós vamos para Êxodo 17, 8. Vamos ver o que é na prática essas batalhas. O apóstolo Paulo nos mostra no Novo Testamento, Romanos, o que é que Deus em Cristo Jesus providenciou para mim e para você, para que nós pudéssemos ser empoderados, né? Quem será contra nós? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Jesus Cristo está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Agora vamos lá no Velho Testamento, vamos ver alguns desses princípios na prática. Versículo 8 do capítulo 17. Israel tinha acabado de sair. Lembre-se que em Êxodo 12, Israel sai do Egito. 12. Êxodo 12. 13, 14, 15, quer dizer, passa o Mar Vermelho, né? Atravessa o Mar Vermelho e chega no Sinai e recebe a aliança de Deus. E logo em seguida, a primeira batalha para provar a aliança. Veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Próximo versículo. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. E amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão, a vara de Deus, estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejou contra Amaleque. Porém Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro com Moisés, né? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, por isso tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, ele se assentou. Arão e Ur sustentavam as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso para memória num livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés ali edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Quero uma salva de palmas. O Senhor é a minha bandeira. Diga comigo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Diga. Está vendo? Na prática. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Israel, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Israel. Então nós estamos vendo os conceitos de Romanos 8 ser aplicado na prática por Moisés. Claro, muito antes. Moisés não está apenas na teoria de Paulo, Moisés está na batalha. Tira Israel do Egito, uma guerra, pragas, né? Mar Vermelho que se abre, só coisas sobrenaturais. Vai para o Sinai, recebe a lei, faz a aliança. De repente parece que as coisas vão acalmar, está tranquila. Chega Amaleque, logo
a tribo mais guerreira e que mais odiava Israel, eles vêm e pegam bem na saída, na hora que Israel não se acostumou com o deserto, nem conhece o deserto direito. Eles estão acabando de sair do Mar Vermelho. Imagina a transição na cabeça daquele povo. Nem sabiam viver no deserto direito. Pegam os desprevenidos. E a Bíblia diz que Moisés chamou Josué. Paulo fala em Romanos 8, Paulo fala só sobre as garantias, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, né? Paulo dá essa segurança. Depois ele fala, quem tentará contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica, né? Preste atenção, o inimigo pode falar o que quiser de você, pode fazer o que ele quiser contra você. Todas as vezes que ele se levantar contra você, ele cairá. Ele cairá. Agora, o que eu tenho que fazer, bispo? Pois é, isso é importante. Princípios de empoderamento. Número 1, anote aí, número 1, primeira coisa que você precisa fazer. Moisés não venceu a guerra contra Amaleque apenas dizendo, pode ir, Josué. Bem, vamos falar, naturalmente. Não, ele não venceu naturalmente, ele venceu sobrenaturalmente. As suas batalhas não serão vencidas apenas naturalmente. Não menospreze o poder do mundo espiritual. Cuidado, porque as suas batalhas não nasceram apenas do mundo material. Suas batalhas têm um componente de demônios, de anjos, do mundo espiritual. Se fosse uma outra pessoa, pode até ser que para ela tudo fosse bem corriqueiramente humano. Para você e para mim não. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, tem um mundo espiritual. E porque tem um mundo espiritual, nós vamos vencê-lo através das armas espirituais. Pode dar uma salva de palmas. Nós vamos vencer através das armas espirituais. E aqui Moisés não falou, não compartilhou, não deu detalhes, mas certamente Deus tinha dado a estratégia para ele. Então, primeiro princípio, anote aí, para vencer batalhas: estratégias vindas ou recebidas de Deus. Não entre numa batalha sem você ter uma estratégia recebida de Deus. Senhor, como eu vou vencer essa guerra? Senhor, como nós vamos mudar esse momento? Senhor, como eu vou estabelecer esse objetivo? Senhor, me dá a estratégia. Fique na porta do santuário, querido. Tem gente que acha que Deus é para o culto. Essa é a visão tradicional. A visão tradicional evangélica é que o culto era apenas para você louvar, cantar, quase como uma obrigação religiosa. Fala, não. Aqui é lugar das suas ideias, dos seus pensamentos, dos seus planos. É aqui que Deus te dá estratégia, como vai vender para ganhar a sua meta de vendedor que você tem, como vai comprar, como você vai conseguir passar no concurso. Aqui esse lugar aqui não é um encontro religioso com Deus. Aqui é um lugar, uma agência, um momento onde você conecta com o sobrenatural e recebe informação, direção, revelação, empoderamento, e você dá ordem aos anjos e dá ordem aos demônios, e o resto da semana vai cair tudo e se alinhar segundo a palavra do Senhor na sua vida. Uma lástima que a maior parte dos pastores perderam essa dimensão. Culto é quase uma rotina, culto é quase um rame-rame, é quase como um encontro tradicional, metódico. Não, fala, está amarrado. Não, mais forte, diga, está amarrado. Seu tempo é precioso. Nós estamos com amanhã
nesse momento maravilhosa lá fora, poderia estar curtindo a natureza. Não, Deus te trouxe aqui não só para passar teu tempo, não só para você falar, Senhor, legal aí em cima, aqui embaixo está tudo bem. Não, você veio para cá porque hoje, aqui, agora, você vai controlar, profetizar, organizar o mundo espiritual para tudo desencadear segundo aquilo que Deus te prometeu. Então a primeira coisa, receba a estratégia de Deus para as suas batalhas. Não vá para a sua guerra, não é assim de bem bom, né? Não. Se você tem uma batalha, diga comigo, se eu tenho um problema, eu tenho uma batalha. Diga, se eu tenho uma batalha, eu preciso de estratégias novas. Cuidado, as estratégias normalmente não se repetem. Podem se repetir, mas nem sempre se repetem. E aqui Deus dá 3 estratégias para Moisés. Primeira coisa que Deus falou para Moisés é: essa batalha você não vai para ela fisicamente. E Moisés era forte, ele era um guerreiro. Ele foi para outras. Ele não foi nessa, mas em outras guerras ele estava lá na frente, no meio da moçada lá, dando paulada, espadada. Mas era forte, ele é bem forte. Então, só que essa, Deus falou: eu não te quero lá no campo de guerra, eu te quero no monte. Ordena que Josué desça, e Josué seja o homem do combate, o guerreiro. Então fala comigo, estratégias. Faz assim, 3. Toda estratégia necessariamente passa por 3 vertentes. Anote bem rápido. Toda estratégia precisa de, primeiro, um agente corpo a corpo. Um agente da guerra, da batalha. Josué. Pode ser você, pode ser sua mulher, pode ser seu filho, pode ser alguém, pode ser. Deus precisa usar homens. Quem é a pessoa que vai para a relação, o relacionamento físico, pessoal? Josué. 2. Moisés já estava no monte com a vara. Diga comigo, monte e vara. Autoridade. Ele estava na posição de autoridade e de visão. Quando você está no monte, você enxerga o que está no vale. Você tem uma visão inteira, você tem uma visão completa. Se ele estivesse lá na planície, ele não via nada. Ele via só um soldado contra o outro. Mas quando ele subiu, quanto mais você sobe, mais você tem uma visão global. Se você está numa batalha, você tem que aprender a ter uma visão geral, completa. Vai para a posição onde você tem informações completas. E a Bíblia diz que ele levantou as mãos, ou seja, autoridade, mãos fortes, mãos levantadas, autoridade. E quando ele levantava a mão, Israel vencia. Quando ele abaixava a mão, Israel recuava. E as mãos de Moisés eram pesadas. Talvez Deus falou para ele: leve Arão e Ur. Talvez ele nem sabia para que seria, aonde Arão e Ur seriam necessários. Mas Deus sabe antes de todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Fala para mim, amém, Jesus. Diga comigo, quando vem a carência, escreve isso aí, vai. Quando vem a carência, diga, muito tempo antes, Deus organizou a providência. Moisés só sentiu a mão pesada na hora que ele estava na oração. Mas Deus sabia que aqueles bração, cada um lá pesava 25 quilos. Deus sabia. E Deus sabia que ele ia precisar de ajuda, de providência. E quando subiu Arão e Ur, ali estava a providência de Deus. Ninguém se achega a você por sorte. Ninguém se achega a você sem um propósito. Todo mundo que de alguma maneira se relaciona com você tem algum plano, propósito de Deus para você na sua vida.
Então, quando Amã, o inimigo dos judeus, pensou em a forca e destruir Israel, calado, ninguém sabia. Ele era ele era mestre de cerimônia do rei. Ele que introduzia as pessoas. Ele era um ministro no reino, poderosíssimo. Deus pensou em Esther. Amã pensou na forca para usar o espaço que ele tinha com o rei. Mas Deus pensou em Esther, a salvação, a solução e o livramento do seu povo. Ninguém imaginava que aquela pirralhinha de 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 anos na casa do tio teria um propósito um dia na sala do rei. Então, quando o inimigo pensar em fazer mal para você, Deus já preparou a sua proteção, a sua providência, e quando você necessitar dela, ela vai estar pertinho de você, ao seu lado. É só você ter olho, é só você ver, é só você lançar a mão dela. Na hora que a mão de Moisés pesou, caiu, Arão pegou o braço direito, pegou o braço esquerdo, pôs aqui, ó, no ombro, e Moisés sentou numa pedra alta, e assim as mãos de Moisés ficaram levantadas, e Moisés com a mão levantada, Josué desbaratou Amaleque. Então fala comigo. 2. Primeiro princípio, estratégia. Segundo, dentro da estratégia, presta atenção, Moisés usou 3 figuras. Primeiro, ele usou a figura da prática. Josué não podia orar, ele não tinha que pensar em orar, ele tinha que pensar em dar golpes, ele tinha que pensar em botar um pelotão por frente, outro por trás, um no flanco, um cara prático. Ele não tinha tempo de pensar em nada. Ali não vem com espiritualização. José, vamos fazer um jejumzinho aí, José, vai, ô meu filho, fora, você tinha que ter jejuado antes, agora, esquece disso. Josué, vamos ver se essa galera está em santidade. Tem sempre esse santarrão, né, que vem, não faz antes não, faz na hora. Na verdade é uma estratégia do inimigo para desviar a mente do cara, do líder, né? O líder é o cara prático, ele está ali envolvido com a situação. Não cobre dele, não é, certas características, porque ele está mergulhado no contexto. Josué. 2, Arão. Aí você tem intercessão, sacerdócio. Arão era o homem era o sacerdote, ele era o homem das ofertas, das oferendas, dos sacrifícios. Ele era o homem como é que chama aquilo? Do incenso, obrigado. Ele era o homem do incenso. Arão tinha a ver com a relação com Deus. Ele era. Então olha, Josué é o homem prático, Arão, o homem espiritual, aquele que orava, aquele que conduzia, aquele que estava diante do Pai, ligando, pedindo perdão pelos pecados. Senhor, perdoa aquele guerreiro que aprontou, aquele outro. Israel estava cheio de gente com pecados, mas eles estavam na guerra, e eles tinham que ser protegidos. Eu nunca preguei até hoje aqui uma mensagem que eu estou esperando a hora de pregar, sobre o bode expiatório, o sacrifício do bode. Muito interessante esse conceito. Muito. Talvez eu pregue nas festas proféticas. Muito interessante. Como Deus trabalha. Porque pecado sempre tem, né? Pessoas maldosas sempre tem. E tem inclusive no meio do reino de Deus. Tem no exército. Tem. Como é que faz? Não são anjos, são pessoas com defeitos, com deformações, e precisam da graça, da proteção, da misericórdia de Deus. Então Arão era o homem que tinha essa conexão com Deus. E foi avô de Bezaleel. Bezaleel? Deixa eu pegar o nome dele aqui direitinho. Bezalel. Quem era Bezalel? O mais perito dos construtores.
tinha a unção da perícia, da administração, da logística, da organização, dos detalhes. Ele era o cara que organizava as tribos para Moisés, aonde cada um assentava, aonde cada um comia, aonde, a distribuição da ração. Ur era a pessoa, ele era o organizador. Toda batalha, você tem que ter esses 3 elementos. Você tem que ter o homem prático, o homem da guerra, o homem que não pensa, só está lá o tempo todo envolvido, mergulhado naquilo. Você tem que ter um intercessor que entre o céu e a terra, o que ora, o que profetiza, o que cobre, o que protege espiritualmente. E terceiro, você tem que ter perícia, administração, detalhes. Aquele que faz com que, pela organização, as coisas possam fluir melhor. Levanta a tua mão e diga: eu recebo essa palavra. Dá uma olhadinha no seu esquema que eu estou te dando e você anotou. Dá uma olhadinha. A sua batalha é um problema. Toda batalha é um problema. Ou é saúde, ou é dinheiro, ou é finanças, ou é função, ou é cargo, ou é negócio. Toda batalha nasce de um problema. E todo problema, e toda batalha, quando ela é vencida, quer dizer que o problema teve solução. E toda solução, ela passa por esses 3 princípios: a prática do contato direto, a intercessão, ligando o céu e a terra, cobrindo, incensos de oração, de adoração, de louvor, toda a ministração, para que os céus e a terra estejam juntos. E perícia, habilidade, habilidade, logística, muito bem feito, muito bem organizado, tudo bem acertadinho. Se você colocar esses 3 conceitos em qualquer batalha que você tiver, você já venceu em nome de Jesus Cristo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permite batalhas na sua vida, na minha vida, para nos esticar, para nos completar, para nos amadurecer, para que nós possamos trabalhar com equipes. Seu pastor, seu líder, seu bispo, seu amigo, pessoa que te ajuda. Por isso que você não pode ficar sozinho. Por isso que crente que passa a batalha na sua solidão será derrotado, provavelmente, infelizmente. Por quê, bispo? Porque a Bíblia diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. E para fechar, e Moisés edificou um altar, ele chamou o Senhor e a minha bandeira. O que é bandeira? Bandeira é representação de um reino. Quando tem uma guerra, o reino, um país vence o outro, a bandeira é tirada e põe aquela bandeira ali para todo mundo ver de longe. Agora esse território pertence. E Moisés botou ali, a primeira vez que ele chamou o Senhor, Jeová Nissi, no hebraico, bandeira, Nissi, Jeová Nissi, Yahvé Nissi, primeira vez. Por quê? Porque essa foi a primeira vez que ele viu Deus trabalhando com estratégias de guerra, Deus trabalhando com estratégia para dar vitória. Preste atenção, pegue a bandeira do nome do Senhor, Jeová Nissi, e vista ela em você, e vista ela na sua casa, e diga: eu vou para a guerra em nome de Jesus, eu vou com a bandeira do meu Deus. Ele vai me dar estratégia, Ele vai me dar a pessoa que vai fazer o papel de Josué, Ele vai me dar, alguém, uma ajuda para sermos intercessores, para sermos Arão. Ele vai me dar sabedoria, unção de para me estruturar minha empresa, meus negócios, de tal forma que eu vou vencer, vou olhar e dizer: eu venci, mas toda a estratégia, plano, projeto veio dos céus, é dele.